Todas as pessoas que têm interesse na revisão da vida toda, se não, grande parte das pessoas já tem conhecimento do que está repercutindo nas mídias, YouTube, jornais, sobre as ADIs que serão julgadas no mesmo dia da pauta de julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. As ADIs são ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês de forma detalhada sobre o que está acontecendo nesses julgamentos. Ocorrerão no dia 28/2, mesmo dia da revisão da vida toda. Quais são os detalhes? Eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes da ADI 2110, ADI 2111, voltada para o mesmo dia, revisão da vida toda. Quais os reflexos do julgamento dessas ADIs na revisão da vida toda? Será que a revisão da vida toda corre risco de ser extinta, de ser prejudicada? Me acompanhe durante todo o vídeo. Já antecipo para vocês que talvez esse vídeo ele possa ser um pouco longo, porque eu vou explicar para vocês todo o histórico detalhadamente para vocês entenderem se de fato o julgamento dessas ADIs poderão prejudicar a revisão da vida toda. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aproveite esse momento e faça um convite para você que está me vendo. Inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. Ative as notificações, porque assim, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo no julgamento da revisão da vida toda? Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Daqui praticamente 19 dias será julgada aí os embargos de declaração da revisão da vida toda, e juntamente com a revisão da vida toda foi pautado duas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, ADI 2110 e ADI 2111. Deixa eu mostrar para vocês na tela a pauta de julgamento do dia 21 do 2, 28/2, perdão. Primeiro processo a ser julgado, revisão da vida toda. Segundo da pauta, ADI 2110. E o terceiro da pauta, ADI 2111. Eu sempre acompanho o canal da ABL Advogados, né, no qual o Dr. Murilo, Dr. João, os demais sócios estão trabalhando ali arduamente na revisão da vida toda. Em um vídeo postado pelo Dr. Murilo, há algum tempo atrás, ele trouxe informações de que ele se reuniu com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e o parecer do ministro é de que ele é favorável à revisão da vida toda, é um direito que deve ser reconhecido, já foi julgado pelo STF, porém, segundo informações do Dr. Murilo, nessa mesma reunião, foi informado pelo jurídico do Ministério da Previdência que a estratégia da AGU era conseguir colocar em pauta na RVT essas duas ADI. E essas duas ADIs, elas são processos antigos que foram protocoladas no STF em 1999, praticamente um pouco mais de 24 anos. E, de repente, por acaso, digamos assim, faltaram esses processos para serem julgados no mesmo dia da revisão da vida toda. Veja comigo na tela. ADI 2110 em 1/12 de 99. E a ADI 2111 também foi pautada em 1/12 de 99. São duas ações, são duas ações diferentes que tratam basicamente do mesmo tema, só que uma delas envolve aplicação de fator previdenciário. O que trata essas ADIs? O julgamento dessas ADIs é para declarar inconstitucional o artigo 3º da Lei 9876 de 99 e outros artigos, mas eu vou focar aqui nos artigos que fazem, menção ali à revisão da vida toda. O artigo 3º da Lei 9876 e o artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Nesse pedido das ADIs, é um pedido para ser declarado inconstitucional esse artigo 3º, bem como
outros artigos. Nos julgamentos dessas ADIs, que ocorreram pelo plenário virtual, e o relator desse processo é o ministro Nunes Marques, eu não vou me ater em todos os detalhes desse processo, porque ele é muito antigo. Alguns autores já não estão presentes, mas que foram políticos que protocolaram essa ação. Alguns ministros que fizeram parte desses processos também não estão mais presentes. Vou me ater aqui nos dias atuais. Pois bem, então essas ADIs, o pedido é que seja declarado inconstitucional o artigo 3º e outros artigos. E o ministro Nunes Marques, ele apresentou seu voto no plenário virtual, que houve julgamento, reconhecendo a constitucionalidade do artigo. O pedido era para declaração de inconstitucionalidade. Dessa forma, ele reconhece que o artigo ele é constitucional, ele vota pela improcedência da ação e nega provimento, ok? Vou mostrar para vocês quem acompanhou o ministro relator desse processo. Vou mostrar para vocês somente da ADI 2110, porque da 2111 o cronograma é o mesmo, os votos são praticamente os mesmos. Se nós virmos aqui, ó, sessão virtual, houve um julgamento 11/8, plenário virtual. O ministro Nunes Marques apresentou seu voto, relator, né, como regra, o relator apresenta seu voto primeiro. E o ministro Nunes Marques, ele julga improcedente essa ação, no voto dele, e nega provimento, porque ele reconhece que o artigo ele é constitucional. O ministro Alexandre de Moraes acompanha o voto do relator. O ministro Zanin pede vista para analisar mais o processo e entender melhor a questão, depois ele apresentar ali o seu parecer. Posteriormente, houve nova data de julgamento, 24/11, plenário virtual, e aqui os ministros apresentaram seus votos. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Fux acompanham Nunes Marques. Então temos aqui 5 votos. Só que existe um detalhe controverso aqui. O Zanin, ele acompanha o relator, posteriormente ele pede destaque. Também temos aqui o Barroso e o Gilmar Mendes, que acompanha o relator com ressalvas. Ok? Então até aqui nós temos 7 votos que acompanham o relator. Isso é positivo para a revisão da vida toda, não interfere. Eu já vou explicar para vocês, né, em qual aspecto essas ADIs elas podem refletir na revisão da vida toda. Então, temos 7 votos aqui. Da mesma forma, na ADI 2111, com ressalva, acho que um dos votos não foram divergentes. E nesse caso aqui, deixa eu mostrar para vocês também, o Fachin, ele divergiu do relator. E a Carmen Lúcia acompanha a divergência também. Esses 2 votos, né, entendem que o artigo ele deve ser inconstitucional. Pois bem, mais uma vez, o objeto dessas ADIs é para declarar inconstitucional o artigo 3º da Lei 9876, bem como outros artigos. Como eu disse, eu quero destacar esses aqui. Então, os ministros eles reconheceram que esse artigo ele é constitucional, porém, o ministro Zanin ele pediu destaque nos processos. Deixa eu mostrar aqui para vocês os 2 processos agora. ADI 2111, destaque ministro Zanin. ADI 2110, destaque ministro Zanin. Eu peço paciência para vocês, quem está me vendo até agora, de que veja todo o conteúdo para vocês entenderem, né, a real situação desses processos no dia 28, se irão refletir sobre a revisão da vida toda. Então, como vocês sabem, processos que são julgados no plenário virtual, se houver pedido de destaque, esse pedido de destaque, ele cancela o julgamento no plenário virtual, transferindo o julgamento para o plenário físico, presencial. Nesse caso, e há quem discorde, eu vi uns comentários uma vez que eu disse no vídeo anterior que no ambiente presencial, os votos do plenário virtual foram anulados. O julgamento se retomará com os votos a partir do início, do zero. Então, eu disse inicialmente que há quem discorde, porque eles me disseram uma vez aqui que, né, não anula os votos. Anula sim,
No plenário presencial, o julgamento será retomado e os ministros irão votar novamente. Nada impede que eles apresentem os mesmos votos e fundamentos que foram apresentados no ambiente virtual. Mas qual que é o perigo que eu vejo aqui nesse julgamento das ADIs? Antes de entrar nesse aspecto, um detalhe muito importante é que a revisão da vida toda, ela já foi julgada. O mérito, a questão estava sendo discutida na revisão da vida toda, nós chamamos de mérito, já foi julgada. 6 votos a favores, 5 contra. A tese já foi firmada. O que está sendo julgado agora, que será julgado na revisão da vida toda, são os embargos de declaração opostos pelo INSS. Já sabemos fora e salteado o que está acontecendo, principalmente o voto confuso do Zanin e reconhece a ofensa de reserva de plenário. Então, quando um mérito de uma ação já foi julgada, ela não pode ser alterada posteriormente. Então, até aqui, por enquanto, eu entendo que o julgamento das ADIs não podem refletir na revisão da vida toda. Os ministros não podem voltar atrás do que já foi decidido, ok? Mas existem algumas ressalvas que eu vou mostrar para vocês. E qual seria essa ressalva? Como eu mostrei para vocês lá no ambiente virtual, nos votos, os ministros acompanharam, a maioria acompanhou o relator, né, pelo não reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo. Porém, eu mostrei para vocês que o ministro Barroso, ele fez uma ressalva. O voto dele, eu acompanho o relator com ressalvas. E qual seria essa ressalva do ministro Barroso? Vou mostrar para vocês no voto dele na ADI 2110 e na ADI 2111, que trata-se basicamente da mesma coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar o item 12, depois eu vou voltar um pouquinho acima. Vamos ler junto aqui. Ó. Faço, contudo, as ressalvas acima expostas em relação ao artigo 3º, no sentido de que a declaração de constitucionalidade desse dispositivo obsta a possibilidade de afastar a regra de transição, inclusive nas hipóteses nas quais a regra definitiva do artigo 29 da Lei 8.213, com redação dada pela Lei 9876, é mais favorável ao segurado. E continuando, no item 10, olha o que ele fala aqui. E isso preocupa um pouco. Portanto, ao meu ver, eu estou trazendo em ordem, não estou seguindo a sequência porque eu quis ler a ressalva e agora eu vou ler o que ele descreve aqui. Portanto, ao meu ver, a tese firmada no tema 1102, revisão da vida toda, ao assegurar que o segurado opte pela regra definitiva prevista pelo artigo 29, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º, diverge, ainda que parcialmente, do entendimento deste tribunal nas ADIs 2110 e 2111. O que o ministro Barroso quis dizer no seu voto? Ele reconhece a constitucionalidade do artigo 3º, que é a regra de transição, só que ele diz que isso não impede o afastamento do artigo 29, que é a regra permanente da Lei 8.213. Artigo 3º é prejudicial, é aquele que trata ali de utilizar no cálculo dos benefícios os salários a partir de julho de 94. Artigo 29 da Lei 8.213, utilizar todo o período contributivo. Nessa ressalva do ministro Barroso, diz o seguinte, ele reconhece a constitucionalidade do artigo 3º, regra de transição, né, que ali determina que o cálculo dos benefícios deverão ser realizados utilizando apenas os salários a partir de julho de 94, e o artigo 29 da Lei 8.213, que é a regra permanente, e permite que o cálculo seja realizado utilizando todas as contribuições. O que o ministro quis dizer com essa ressalva? Ele disse o seguinte, que nesse caso, a regra de transição de somente usar os salários após julho de 1994 seria a única regra e que não poderia aplicar todo o período contributivo para os segurados que começaram a contribuir antes de 94. Ou seja, ele acompanha o relator e a ressalva dele é o seguinte, eu reconheço a constitucionalidade do artigo, mas não aplico o artigo 29. Em resumo, seria isso. Então, é prejudicial. E agora eu pergunto para vocês, mas na onde está o perigo dessas ADIs refletirem na revisão da vida toda?
O julgamento no ambiente virtual foi anulado pelo pedido de destaque do Zanin e será retomado no dia 28/2, ambiente presencial. Ocorre que aqui no ambiente presencial, ou melhor, lá no ambiente presencial, os votos poderão ser alterados. Imaginemos se, e eu não estou querendo ser pessimista, gente, eu estou trazendo para vocês aqui os fatos conforme eu comprovei para vocês nos julgamentos das ADIs. Imaginemos que no ambiente presencial, os ministros podem alterar os seus votos, podem refazer os seus votos, bem como eles podem manter os seus votos do plenário virtual. Se eles mantiverem os seus votos, tudo bem, isso não afetará a revisão da vida toda. No entanto, se eles alterarem os seus votos e acompanharem o ministro Barroso, se tivermos 6 votos, são 11 ministros, se tivermos 6 votos, a questão vai ser julgada, eles vão declarar a constitucionalidade do artigo com essa ressalva, ou seja, que seja aplicada somente uma regra, que é a do artigo 3º. Isso invalidará o artigo 29 da Lei 8.213, que é o que nós estamos reclamando na revisão da vida toda. Se isso acontecer, pode sim prejudicar a revisão da vida toda. Existe possibilidade. Ainda é muito vago e confuso essa questão. Por quê? Se esse julgamento das ADIs 2110, 2111 aconteceu, que eu estou falando para vocês, se os ministros mudarem os seus votos e acompanhar o ministro Barroso nessa ressalva, pelo menos 6 votos, então será declarada a constitucionalidade do artigo e que seja utilizado como regra única aquele artigo. Então, isso acaba invalidando o artigo 29 da Lei 8.213, né, que seja utilizado todos os salários. Isso poderá refletir na revisão da vida toda. Mas qual que é também outro ponto aqui que eu vejo como um ponto positivo? Lembra que eu mostrei a pauta de julgamento para vocês? Dia 28, o primeiro processo a ser julgado é da revisão da vida toda. Posteriormente, as ADIs que eu mencionei para vocês. Se os ministros seguirem a pauta como está agendada, julga-se a revisão da vida toda, posteriormente as ADIs. Como que o julgamento das ADIs, se acontecer essa hipótese que eu disse para vocês, se os ministros mudarem os seus votos acompanhando Barroso ali com a ressalva, como que o julgamento posterior dessas ADIs refletirá na revisão da vida toda? Como que um julgamento que foi protocolado em 1999, que foi trouxeram agora para a pauta, vai refletir num julgamento de um processo que já teve o mérito julgado, já teve a sua tese firmada? Então, esses são os aspectos que eu vejo que não existe a possibilidade dessas ADIs refletirem na revisão da vida toda. No entanto, se isso for uma manobra da parte contrária de que essas ADIs interfiram na revisão da vida toda, e juridicamente falando, se for declarado a constitucionalidade do artigo nessas ADIs, conforme o voto do Barroso, com aquela ressalva, com certeza refletirá sim na revisão da vida toda. Então ainda é um pouco confuso, né? Vocês vão concordar comigo. Já foi julgado o mérito no processo da revisão da vida toda. O processo da revisão da vida toda é pautado primeiro do dia, no dia 28, depois as ADIs. No entanto, nós teremos que aguardar. Eu tenho expectativa de que isso não aconteça, de que os ministros mantenham seus votos. Ocorre que ainda falta o ministro André Mendonça votar. Eu acredito que o voto dele seja positivo nessas ADIs. E falta também o ministro Flávio Dino. Ministra Rosa Weber não vai votar porque aposentou. Então, quem assumiu a cadeira dela, o Dino, ele vai votar nesse processo. No entanto, é o que eu expliquei para vocês. Se acompanharem o Barroso com aquela ressalva, pode ser que haverá reflexo na revisão da vida toda. Então, vejam as manobras que estão realizando para que a revisão da vida toda ela seja arquivada, seja extinta, seja impedida de ser concluída, né. Isso acredito que está acontecendo por quê? Porque o voto do Zanin, que eu entendo que foi uma manobra de parar ali o processo da revisão da vida toda, né, trazendo o reconhecimento da ofensa de reserva de plenário, não está tendo sucesso. Por quê? Estão batendo bastante nessa questão, houve manifestação dos autores, houve manifestação
dos amigos da corte no processo, houve manifestação da OAB no processo da revisão da vida toda, rechaçando ali o voto do ministro Zanin, que fere absurdamente o direito processual. Ele está discutindo uma questão ali em sede de embargos de declaração, no qual era para ser discutido no mérito. Então não pode trazer aquela questão que foi discutida no mérito e discutir nos embargos de declaração. Então, acredito que eles estão percebendo que isso, né, não vai funcionar. Então fizeram essa outra manobra para julgar essas ADIs. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer, sim. Vocês estão sendo muito bem representados por profissionais extremamente capacitados, doutora Gisele, doutor Murilo, doutor João Badari, os advogados da IDBP que representam, inclusive o doutor João, doutor Murilo, se habilitaram nesses processos das ADIs para apresentar suas sustentações orais e conseguirem êxito, né, de forma que, mantidas o voto ali do Nunes pela improcedência e negar o provimento dessas ações. O vídeo ficou longo, gente, mas foi necessário para vocês entenderem tudo o que está acontecendo, certo? Qualquer novidade, eu volto a falar com vocês. Mais uma vez eu peço para vocês que estão me vendo, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda vez que eu trouxer um conteúdo importante como esse, você será notificado. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, escreva no comentário, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ver a real importância do que está acontecendo hoje no julgamento da revisão da vida toda e quais seriam os reflexos do julgamento dessas ADIs na revisão da vida toda. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima.